discípulo. Ficou 3, voltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo que ele vos mandar. Louvado seja Deus. Irmão, pode sentar. Irmãos, queremos agradecer por este momento. Tá? Se no clube não, a gente está preocupado com a quantidade de pessoas, porque nós somos pregadores da seara. Tá? E a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E o importante é que nós estamos aqui para adorar o Senhor. Estamos no começo de uma campanha, né? Minha família no projeto de Deus, né? Na verdade, meus queridos, desde o princípio, o maior projeto de Deus na criação não foi a natureza, não foi os animais, não foi o céu e a terra. O maior projeto de Deus na criação foi a família. E só que essa família, o diabo conseguiu derrubar essa família no Jardim do Éden. E o que é que acontece? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus profetizou a restauração da família, quando ele disse para a serpente, para Satanás: porém inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus estava profetizando ali que alguém que ia nascer no ventre da mulher, ele ia restaurar a família, ele ia trazer a família de volta para ele. Pois aí a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, que no versículo 23, que Deus expulsou um casal do Jardim do Éden. E através de quem Deus ia trazer a família para ele? Através de quem Deus ia restaurar a família de novo? Através do seu Filho amado Jesus Cristo. E quando nós meditamos aqui, no Evangelho segundo escreveu João, onde nós acabamos de ler, você vai ver que aqui é o começo do ministério de Jesus. Jesus está começando o ministério dele. E aqui também Jesus vai operar o seu primeiro milagre. E perceba que Jesus não opera o milagre. O primeiro milagre é fazendo um cego enxergar. O primeiro milagre de Jesus não é curando o enfermo. O primeiro milagre de Jesus não é levantando o paralítico ou ressuscitando o morto. Não. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Louvado seja o nome do Senhor. E se você não sabe, pode tirar o fundo dele, tá? Tem fundo. E se você não sabe, aqui em João capítulo 2, está se cumprindo a profecia de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, está se cumprindo aqui. O diabo derrubou o casal no Jardim do Éden. Agora Jesus começa o seu ministério fazendo um milagre no meio da família. Louvado seja o nome do Senhor. E qual foi o milagre? Quando ele transformou a água em vinho. Jesus ele não fabricou o vinho ali. Jesus ele não fez o vinho. Se você pegar a Bíblia Genebra e a Bíblia do pregador, na tradução dela vai dizer que ele transformou a água em vinho, porque a função de Jesus é essa: é libertar, é transformar, é mudar a vida
das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora escute só uma coisa aqui, dentro do texto que nós lemos de João. Por que houve um milagre lá? Por que Jesus fez a transformação da água para o vinho? Por quê? Primeira coisa, porque ele foi convidado. Convidado. E perceba uma coisa: Jesus estava na casa quando faltou o vinho. Jesus estava na casa. E naquela época, no casamento, podia faltar tudo menos o vinho. Mas faltou naquele casamento. E com Jesus na casa. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que não é porque Jesus está na casa que nós vamos estar isentos do problema. Mesmo Jesus na casa, faltou um vinho naquela hora. Faltou algo que não era para faltar. Um grande problema aconteceu ali. Mas Jesus estava na casa. E por mais que o vinho tenha faltado, Jesus estava lá para fazer um milagre. Um milagre. E Jesus também estava no barco quando aconteceu aquela tempestade. E quando os discípulos olharam para um lado, olharam para o outro, que acabou todo o recurso dele, irmão, aí se livraram que Jesus estava no barco. E eles foram até onde Jesus estava. A Bíblia diz que ele estava descansando. E quando eles acordaram ele se levantou e disse: mar, te acalma. E o mar se acalmou. E houve grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os dois pontos aqui, que eu quero pegar em cima do texto. Em cima desse texto eu quero pegar sobre dois elementos, para que a minha família venha verdadeiramente não só fazer parte do projeto, mas também tomar de posse do projeto. Porque hoje o maior projeto de Deus para a nossa família é a salvação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aprender duas coisas aqui importantes. Primeiro, a minha família no projeto de Deus. Para minha família fazer parte do projeto de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é convidar Jesus para a minha casa. É convidar Jesus para a minha casa. É convidar Jesus para vir fazer parte da minha casa, do meu lar. Porque o Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Louvado seja o nome do Senhor. Uma casa onde Jesus habita tem edificação. Uma casa onde Jesus habita tem proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o segundo ponto mais importante é esse aqui, Perceba que Jesus foi convidado no casamento. Jesus estava lá porque convidaram ele não estava de penetra. Quando acabou o vinho, quando faltou o vinho, a mãe dele vai até ele, Maria vai até ele e diz: acabou o vinho. Ele diz: o que tenho é contigo, mulher. Ainda não chegou a minha vez, ainda não chegou a minha hora. Ela volta e diz para esse empregado: fazei tudo que ele vos mandar. Esses dois pontos aqui é de suma importância para a família. Primeiro, convidar ele para casa.
para fazer parte da nossa casa, da nossa família. Agora não basta você convidar ele e deixar ele de qualquer jeito. Para a missa ficar completa, você vai ter que fazer o que Maria está dizendo aqui. É o único conselho na Bíblia que Maria dá, que nós temos que tomar de posse. Quando ela disse: fazei tudo que ele vos mandar. Ela está falando aqui, Deus está usando ela para falar para a família. É o único conselho que Maria dá na Bíblia, que nós temos que tomar de posse. Porque não basta convidar Jesus para cá, para habitar na nossa casa, e não fazer o que ele nos manda, através da sua palavra. Através da sua palavra. Perceba que o milagre aconteceu lá, porque eles fizeram justamente tudinho como Jesus mandou. Então, Jesus, ele tem uma palavra de ordem quando se trata de família, para o esposo, para a esposa e também para os filhos. Vou repetir de novo. Jesus tem uma palavra de ordem para o esposo, para a esposa e para os filhos. E qual é a palavra de ordem de Jesus para a esposa? Efésios capítulo 5, versículo 23. Vós, mulher, versículo 22. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sejam submissas ao vosso marido, porque isso é justo. Honra ao teu marido, como a igreja honra a Jesus. O que é submissão aqui? Submeter, obedecer. Jesus está dizendo aqui, para mulheres: vós, mulheres, obedecei ao vosso marido, como Cristo, como a igreja obedece a Cristo. E aí, tem irmã tem esposa que obedece a Jesus até demais, obedece ele sem ele mandar, mas tem dificuldade de obedecer o esposo. Tem uma facilidade para obedecer Jesus, e ele está dizendo: vós, mulheres, obedecei ao vosso marido, assim como a igreja obedece a Cristo. Obedecer a Cristo é fácil demais para muitas esposas, mas para obedecer o marido é difícil demais. E se você for lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2 e 3, diz assim: vós, mulheres, obedecei ao vosso marido, porque se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, sejam ganhas sem palavra, ao observar nela o vosso honesto comportamento, cheio de temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro está dizendo aqui que a mulher tem capacidade, a mulher de Deus, ela tem capacidade, condições, se o marido não é cristão, dela ganhar ele para Jesus, sem dar uma palavra, só pelo procedimento dela. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos que entender uma coisa: quando Deus fez a mulher no jardim do Éden, ele não fez a mulher do couro cabeludo da cabeça, para ela não estar acima do homem. Deus, ele não fez
pisa a mulher na canela para ela estar abaixo do homem para ser pisada. Deus, ele fez a mulher da costela para ser companheira, para ser auxiliadora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual é a palavra de ordem de Jesus para o marido? Agora é para nós. Agora é para nós. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. A palavra de ordem de Jesus para o marido é o quê? Amar a sua esposa. Não é as suas, é só uma, né? É só uma. É amar a sua esposa. Por que que Jesus, Deus manda um marido amar a esposa? Agora vai para nós, lá de Gênesis capítulo 3, capítulo 1 lá, capítulo 2. Quando Deus fez a mulher, Deus fez a mulher, o homem cair no sono pedaço, sim ou não? E aí ele fez o que bom? Depois que ele fez, ele viu que não era bom que eu tivesse ó. Ele faz o homem dormir, vou fazer uma disjuntora. Então onde é que ele faz? A costela. Tira a costela para fazer a companhia. E por 3 motivos, tem 3 motivos para nós aqui, homens. Você que ainda não é casado, mas vai casar, já se preparar para aprender também. Por 3 motivos, Deus fez a mulher da costela. A costela fica onde? Do lado, não é isso? Fica perto de onde? Porque, segundo o historiador, foi do lado esquerdo, né? Fica perto do coração. Fica debaixo de quê? Fica debaixo do quê a costela? Do braço, não é isso? Então aqui tem 3 revelações. Da costela do lado, vai estar ao lado. De perto do coração, para ser amada. Por isso que Deus usa Paulo lá, amai após a mulher, para ser amada. E debaixo do braço, para ser protegida. Protegida. Não é para o marido na frente, não tem como proteger. Se não vai na frente, ela vem atrás, meu irmão. Para proteger, ela tem que estar do lado, né? E olha, tem uma coisa que isso aqui, que a mulher se sente insegura quando o esposo não é um protetor. Não é provedor, né? Porque da vida ele é provedor, mas ele não é protetor. Quem protege a família aqui embaixo, que a mulher, a esposa, é o marido. Deus nos protege lá de cima. Deus protege a família, mas é o marido que protege a esposa. Ó, minha esposa também aqui. Faça qualquer coisa comigo, meu irmão. Me xingue, me bata, faça qualquer coisa. Mas não faça nada com ela, porque vai ter igreja comigo. É bíblico. É bíblico. Tem marido que deixa os camaradas fazer, deixa ou não deixa? A mulher, entendeu? Ela se sente insegura. Ela se sente desamparada, desprotegida. Agora você tem para a mulher dar, sabe, do lado do esposo, alegre, sorrir e tudo, porque ela sabe que tem um cara ali, qualquer coisa para proteger ela mesmo, ela se sente segura, né? Ela sorri, entendeu? Ela olha para as outras assim, entendeu? Estoprando, entendeu? Não sei o que me protege, não tem um protetor, não é isso? Glória a Deus. Temos que proteger a nossa esposa. Eu protejo a mim. Minha esposa é diretora do colégio. E eu já disse para ela, ó, qualquer coisinha não faz nada não. Vou chegar em casa e me conta.
Mas pastor, o senhor é homem de Deus, sou homem de Deus, mas não sou besta, não, meu irmão. Eu não sou, nem eu, nem minha esposa, não somos capazes de Satanás, não. Biblicamente nós temos o nosso direito. Nós temos o nosso direito como cidadão. E nós temos que defender. Agora uma coisa olhe para cá. Quando Deus ele fez lá o Éden, ele entregou tudo na mão do homem. O homem cultivar, o homem regar, o homem guardar, o homem proteger, o homem multiplicar, tudo. Deus entregou na mão do homem. Então o homem está à força. O homem está à força. Agora você vai lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó. Vós, marido, cobitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como co-herdeiro da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. O homem está à força, não está com a mulher à força, está com o marido. Porque a mulher é o vaso mais frágil. Só que na época que nós estamos vivendo hoje, meu pastor, sabe o que acontece? Se o marido pegar esse versículo e dizer, meu amor, vem cá, olha aqui, amor, que eu achei na Bíblia. E é, 1 Pedro 3, 7. E o que ele está dizendo aí, amor? Está dizendo que você é o vaso mais frágil. Meu irmão, se ela disser isso para ser, se ele disser isso para ser a esposa que tem por aqui, ela vai acabar o cabo de vassoura dele, irmão. Porque tem uma coisa que a mulher quer ser, é o vaso mais frágil, meu pastor. Ela sai e botava com ele na hora. Vem com o negócio de vaso mais frágil para cá, para te ver. Vem, tu vai já dormir lá na rua lá. Vem com o negócio de vaso mais frágil para cá. Eu não é? Aqui na Filadélfia não tem não. Não tem não. Aqui na Filadélfia não tem esse tipo de mulher não. Não tem mulher vaso mais frágil, né? Mas por que o homem está à força? Aí a mulher é o vaso mais frágil. E o que é que tem na vida da mulher? O que é que Deus deu para a mulher então? Se a força está com o homem, a mulher é o vaso mais frágil. E o que é que tem na vida da mulher? O que foi que Deus deu para a mulher então? Provérbio 14, 1. O que é que diz lá? A mulher sábia edifica a sua casa. Com a mulher está o quê? Então o homem está a força. Com a mulher está o quê? A sabedoria. A mulher, por ser um vaso mais frágil, não deu força. Ela está dizendo que é vaso mais frágil, então não está força com ela. Então Deus vai dar o quê para ela? Sabedoria. E nós vimos lá em 1 Pedro capítulo 3, que a mulher, ela tem um marido sem palavra. Por quê? Porque nela habita a sabedoria. Com a mulher não dá força, com a mulher dá a sabedoria. E você quer um exemplo? Nós vamos pegar como exemplo Provérbio 31, né? Provérbio 31 lá para lá, né? Para lá o exemplo da mulher, é isso? Está lá todo, mas vamos pegar um exemplo de mulher sábia na Bíblia sem ser Provérbio 31. Qual era que você escolheria? Eu vou escolher 2 Reis, capítulo 4. E o que é que diz lá? Olha o que diz. A mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Aqui dá um exemplo de mulher sábia na Bíblia. Aonde é que está a sabedoria dela aqui? Eu vou lhe mostrar. Primeiro, o marido morre, sim ou não? Mas ele
pagar, o espírito era levado, vendido para pagaria. É isso que ela está dizendo para o profeta. E aí o que acontece? Onde está a sabedoria dela? A sabedoria dela, sabe onde está? Está quando ela honra o nome do marido aqui. Quando ela honra o nome do marido aqui. Olha o que ela diz: o meu marido, teu servo. Se fosse uma esposa daquele Marabá, meu irmão. Olha, pastor, aquele caloteiro do seu senhor morreu. Pois é, aquele caloteiro deixou uma dívida aí para me pagar aí, e aquele velho não sei o quê, que pregava, que subia no culto. Mas ela agiu com sabedoria. Agiu ou não agiu? Ela está fazendo o que aqui quando ela age dessa maneira? Ela está honrando o nome do marido. Ela está zelando pelo nome do marido. Ó, profeta, morreu, mas ficou uma dívida aí. E eu preciso me dar uma solução. Me dá uma solução aí, profeta, porque eu não vou perder o meu espírito por causa da dívida que ficou. E ficou a dívida, não é porque ele é caloteiro, não é porque ele não pagava os outros, não, porque ele morreu. Eu não sabia que depois, senão ele tinha deixado a dívida. Mas ela chegou, olha, meu marido, ela enche a boca para chamar de mim. O meu marido, teu servo. Você é um conhecido esposa aqui de Marabá, olha, o caloteiro morreu aí, ficou dívida aí, o velhaco, o enganador, né? E a escandaliza o nome do marido, sim ou não? Mas aquela honra o nome do marido. Isso aqui é bom, mas a esposa aprender, né? É um exemplo, porque se fosse para lá, a gente tinha que tomar aqui, pode ou não? E outra coisa que ela usa de sabedoria, ela não conta o problema para qualquer um, não. Ela procurou alguém que podia solucionar ou resolver o problema para ela, dar o mínimo uma instrução como ele deu. Ela foi procurar um homem de Deus. Então uma mulher sábia, ela procura o homem de Deus, a mulher de Deus, para contar um problema. Tem umas que botam o problema, conta para alguém já bota no WhatsApp, né? No WhatsApp já vai para o Instagram, no Instagram já vai para o Facebook, Deus. Aí a bagaceira é grande. Então, meus queridos, a moça está com o marido, a sabedoria está com a mulher. Com a mulher. E agora, os filhos. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança de Deus para os pais. E se você sabe como ter perdido o filho, descendo para a sepultura cedo? Você sabe que tem muitos jovens descendo a sepultura cedo? Porque eles abriram mão dessa palavra que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Vós, filho, sede obediente ao vosso Pai do Senhor, porque isso é justo. O 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é um dos primeiros mandamentos com promessa, para que te vá bem. Promessa para viver mais tempo na terra, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. A gente vai no trabalho na penitenciária, agora não precisa parar. Lá no Grama, lá no lugar de recuperação de menores. E a faixatória de pessoas presas. Até a última vez que nós fizemos, antes da pandemia de 2020, tinha 400 presos lá dentro. E desses 400 presos, a faixatória de 80% era de jovens de 18 a 25 anos. Luciano. Não, aqui no Grama, né? Luciano é de 12 a 17 anos. Né? Luciano, aqueles todos são médias de 12 a 17 anos. Né? A última vez que eu pensei em 2020, tínhamos 200 lá. De 12 a 17 anos.
Aí me pergunte, filhos, a maioria, de que os pais levavam a igreja. Filho de crentes, maioria, 80% filho de crentes. Por quê? Porque não honraram o pai e a mãe. Porque quem honra, respeita. Quem honra, ama. Quem honra, obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho 58 anos, vou fazer 59. A minha mãe tem 85, vai fazer 86. Mora em Macapá. Quase toda vez eu falo com ela, quase cada semana toda eu falo com ela, uma vez na semana eu falo com ela. A primeira coisa que eu faço quando eu ligo com a minha mãe é tomar a bênção dela. Hoje já não existe mais no século XXI, na geração do século XXI. Se eu perguntasse para a mãe, então, seu filho toma a bênção de você quando levanta? Certamente ela ia dizer, não. Seu filho toma a bênção de você quando vai dormir? Certamente a 90% ia dizer, não, sim ou não? Porque não acontece mais isso. É caretice, é camponice, não é isso? É babaquice, isso não. Quando eu tomo bênção da minha mãe, eu estou honrando ela. E Deus está prolongando meus dias na terra. Por isso que eu estou com 58 e ela está com 85. Eu vou fazer 59, ela vai fazer 56, 86. Para a glória de Deus. Então a palavra de Deus para a esposa é: obedeça o vosso marido. A palavra de Deus para o marido é: amai a vossa esposa. A palavra de Deus para o filho é: honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu quero que a minha família, no projeto de Deus, e que o projeto de Deus venha cumprir na minha vida, eu, a minha esposa e meus filhos, nós temos que se enquadrar nessa palavra. Fazer tudo é mandamento de Jesus para a família. É mandamento de Jesus para o esposo, é mandamento de Jesus para a esposa, é mandamento de Jesus para os filhos. E uma família bem sucedida é a família que vive na obediência da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo 128, bem-aventurado aquele que tem o Senhor e anda no seu caminho, pois comerá no trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, o teu filho como planta de oliveira roda na tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que tenha o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Se coloque em pé no nome de Jesus. A Bíblia diz em Isaías 55:11: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Deus falou no teu coração essa noite. Você, quem é a família aqui? Quem é a família aqui? Levanta a mão, só quem é a família? Levanta a mão, quem é a família? Quem é a família? A família é formada. É formada por esposo, por esposa, filho e filho. Quem é a família aqui? Levanta a mão, levanta. Deus falou no teu coração essa noite através da sua palavra. Falou contigo, esposa. Falou contigo, esposo. Falou contigo, filho. Se falou, e você quer ver a minha família no projeto de Deus. Para a família estar no projeto de Deus, nós temos de andar de conformidade com a sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Você quer ver a sua família no projeto de Deus? Se Deus falou contigo, você precisa consertar alguma coisa, eu quero orar por você essa noite. Vem aqui na frente, eu quero orar por você.